Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Content Podcast. Eu sou o seu host, Pedro Mendonça. Antes de começar o episódio, se inscreve no canal, toca o sininho, deixa seu like, indique para um amigo seu, isso vai ajudar muito o nosso crescimento. Hoje a minha convidada é fundadora da Agência Imersão. Senhoras e senhores, Amanda Ivanov. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é meu, Amanda. Eu sempre gosto de começar com a história dos nossos convidados. Conta um pouquinho da sua história. Bom, vou contar então. Eu sou jornalista, eu comecei a trabalhar na área quando eu estava na faculdade, mas assim, eu acho que é até uma coisa legal de contar, né? Eu sempre sonhei em ser jornalista. Desde criança, eu tinha a mãe da minha melhor amiga era jornalista, e ali nos anos 90, ela trabalhava em casa, e eu achava o máximo ela passar o dia entrevistando as pessoas no telefone, aquela mesa cheia de revistas, e isso me encantou, e eu, com, sei lá, uns 6 anos, eu já falei, eu vou ser jornalista. E aí, eu sempre trouxe isso na minha trajetória. Só que, assim, eu passei por algumas dificuldades, né? Minha mãe me criou praticamente sozinha, criou eu e minha irmã praticamente sozinha. E ela sempre incentivou muito que a gente fizesse faculdade. Era, assim, algo primordial para ela. E aí, eu tive que pagar minha faculdade, né? Então, antes disso, eu já queria ter meu dinheirinho, minha independência. E aí, eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu trabalhava em buffet infantil. E aí, era muito legal, assim, era divertido. Mas na época que eu comecei a fazer faculdade, eu já estava trabalhando no mercado, trabalhei como recepcionista, enfim, para poder pagar a faculdade. E chegou um momento da faculdade que eu precisava fazer estágio. Porque eu entendia que se eu não fizesse estágio, talvez eu não ia conseguir entrar na área. E aí, eu fui fazer um estágio na prefeitura, trabalhei na Secretaria de Participação e Parceria, que é como se fosse a Secretaria de Direitos Humanos hoje, na época da gestão Kassab. E eu entrei ali como estagiária de imprensa, né? Então, eu fazia toda aquela rotina de assessoria de imprensa de governo, mais reativa, uma comunicação institucional. E aí, foi muito legal, porque assim, eu não tava, né, como eu trabalhava para pagar a faculdade, comecei a fazer estágio, ganhava aquela bolsa auxílio, né? No meu último semestre, eu não estava conseguindo pagar a faculdade. Então, no meu último semestre, que eu ia conseguir, né, conquistar o meu sonho de ser jornalista, eu não consegui. Eu cheguei na faculdade, passei minha carteirinha, e aí a carteirinha não passava, eu tive que ir para a secretaria, e eles falaram, você vai ter que pagar, porque eu acabei não pagando o semestre. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu preciso procurar outro trabalho, eu preciso procurar um freela, alguma coisa assim. E nesse momento, eu nunca tinha comentado isso no trabalho, porque eu sempre fui aquela pessoa assim, os problemas eu deixo da porta para fora e para dentro, vamos trabalhar, vamos fazer o que tem que ser feito. Eu recebi uma promoção. Naquele mesmo período, a minha coordenadora na época, Elaine Bedana, uma pessoa que me ajudou muito, e nem imagino o quanto que ela me ajudou, tinha um cargo comissionado, e ela falou, Amanda, esse cargo é seu. Então, assim, foi incrível. Eu fiquei muito feliz, aí eu consegui pagar a faculdade. Nada é por acaso, né? Nada por acaso. Aí eu paguei, fiz o último semestre, me formei jornalista. E aí, assim, sempre trabalhei na área com muita paixão. E esse tempo todo você ficou lá na prefeitura? Isso, eu fiquei na prefeitura 2 anos, mas aí teve a mudança, né, de gestão. Na época entrou o Haddad, ele foi eleito. E como era um cargo comissionado, eles levam a equipe, né? Sua equipe de comunicação, enfim. São cargos de confiança, né? Só que, assim, nesse período eu já queria ir para outras áreas do mercado. E aí eu saí da prefeitura e fui trabalhar em jornais de bairro. Então, eu trabalhei como repórter na Gazeta do Tatuapé e na Gazeta da Zona Leste, aqui em São Paulo. Fazendo matérias, reportagens. Então, eu meio que virei de lado, né? Antes eu estava ali numa imprensa mais reativa e fui fazer matérias, meio que bater, né, na prefeitura naquele momento. Só que na época, a gente estava naquele momento ali, 2013, 12, a gente estava naquele 2013, de redes sociais. Então, assim, o Facebook ele já estava consolidado, nisso estava chegando o Instagram.
outras mídias. E o jornal era um pouco mais retrógrado, né? Ele estava mais focando no… Eles focavam mais, né, no impresso, enfim. E aí eu falei assim, não, acho que é a hora de eu buscar, né? Preciso buscar novos desafios. E aí eu fui trabalhar numa revista, que também foi uma super realização. Porque, como eu falei, né, eu via a amiga da minha mãe trabalhando em revista, ela trabalhava na Abril e tal. E aí eu fui trabalhar na revista Expresso, que é uma revista especializada em café e gastronomia. E aí eu fazia matérias sobre agronegócio, café, commodity, produção, fazendas, enfim. Mas também gastronomia, né? Então eu visitava as cafeterias, participava de campeonatos de baristas, de provas, né? Cup taste para provar café. Então foi muito legal, viajava o Brasil. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim, assim. Só que eu, Amanda, inquieta, sempre querendo buscar novos desafios, novas possibilidades, via que também ainda não era o que eu estava buscando. E aí eu entrei em assessoria de imprensa. Então faz 10 anos que eu tô nesse mercado de assessoria de imprensa, comunicação. Como que você foi parar nesse mercado? Na época que eu trabalhava na Expresso, eu comecei a aplicar para várias vagas de assessoria, porque eu via possibilidades de crescer mais. Era algo que você queria já? Era algo que eu queria, porque eu já tinha trabalhado na imprensa, né, da prefeitura, não necessariamente igual, mas eu queria ter essa experiência de agência, porque eu via que era um mercado muito dinâmico. E eu entrei em assessoria em 2014, eu fui trabalhar numa assessoria especializada em gastronomia, que aí linkou o meu conhecimento, né, de gastronomia que eu tive na revista, com o que eu iria fazer naquela agência. E aí, na época, eu atendia bares, restaurantes, importadoras. E foi bem legal, assim. Só que é muito engraçado, porque quando você começa na área, você não entende muito bem. Por quê? Porque quando você faz jornalismo, você quer noticiar. É a notícia a qualquer custo. Mas quando você vai para o trabalho de assessoria e relações públicas, você tem que ser um guardião da reputação da sua marca. Então, ali… É o oposto, né? Exatamente. Então, ali, eu estava começando a entender o que era RP e por que determinadas pautas eu não poderia sugerir, por que determinadas pautas o meu cliente não podia participar. Era tudo muito novo para mim. Mas isso eu só fui conhecer no dia a dia, na dinâmica de trabalho. E aí, nesse meio tempo, fui viajar para o Rio de Janeiro. E a primeira vez que eu pisei no Rio, eu falei assim, eu vou morar aqui. Eu vou morar nessa cidade. Eu acho que todo mundo tem essa experiência. Exato. Eu vou morar nessa cidade, eu quero morar aqui, eu quero esse lifestyle. E aí, comecei a aplicar para várias vagas no Rio. E eu não conhecia nenhuma pessoa no Rio. Tipo assim, eu não tinha um amigo no Rio. Porque ali também é um mercado mais fechado, mais de indicação, né? E fui tentando, até que em 2016, eu fui chamada para uma entrevista. E fui. E você trabalhando nessa outra… E eu trabalhando nessa agência aqui em São Paulo. E aí eu fui, e aí viajei, né? Fui até o Rio de Janeiro, fiz a entrevista. E aí, na época, a diretora, a dona da agência, falou assim, eu te dou uma resposta até segunda-feira, né? Eu falei, tudo bem. Chegou na segunda-feira, ela falou, você pode começar na quarta? Nossa. Aí eu, meu Deus. Só que nisso, como eu já tinha muita vontade de ir pro Rio, eu já tinha me organizado financeiramente e já tinha falado com meu namorado, que hoje é meu marido, que se surgisse essa oportunidade, que nós iríamos, né? Na época, ele era fotojornalista, então para ele seria legal, porque aí ele ia mudar também, né? Ter possibilidades, enfim. E fomos para o Rio de Janeiro. Fui trabalhar nessa agência. Ali me abriu um mundo de possibilidades, porque eu fui atender clientes de vários segmentos. Então, atendia moda, beleza. Naquela época, a gente atendia também influenciadores, mas a gente nem chamava de influenciadores. Tava começando ainda. Né? Exato, a gente meio que chamava de subcelebridades, né? Que eram pessoas que eram famosas, mas não tinham notoriedade de um ator global, por exemplo. E aí, eu atendi o Polo Saara, que é o maior centro de comércio popular do Rio.
E aí eu tive muito contato com mídias de economia, negócios, cidades. E foi muito bom também, porque eu entendi que quando a gente está em São Paulo, a gente tem todas as mídias aqui, né? Então a gente tem todas as revistas, grandes veículos, jornais. E quando a gente sai, a gente vê que a gente tem possibilidade de explorar a mídia local e de se reverberar no nacional, que é o que está aqui em São Paulo. Uhum. Então, abriu a minha cabeça de uma forma que, assim... E aí, eu comecei realmente a entender o que eu precisava fazer para ser a guardiã da marca dos meus clientes, né? Para gerar visibilidade, credibilidade, para construir esse relacionamento, né? Porque a reputação é isso. É você conseguir comunicar o cliente da forma assertiva para que o público enxergue ele como uma marca idônea, saiba de onde vem, o que faz, por que faz, né? Aí, nisso, eu fui para outra agência, que eu fiquei por muitos anos. Eu entrei como atendimento e saí de lá como gestora da agência. Fiquei por 6 anos lá, atendendo clientes de vários segmentos. Na época, eu voltei para São Paulo, fiquei 2 anos no Rio. Depois a agência abriu um braço aqui em São Paulo, e aí eu comecei a trabalhar aqui. E no final de 2023, me via, assim, super feliz profissionalmente, porque eu já estava num cargo máximo, atendendo clientes que eu amava. Mas eu não me via realizada porque eu não aprendia mais. Eu não tinha troca com outros profissionais. Então, Você sempre teve esse perfil, né? Sempre tive essa inquietude de querer mais, de buscar mais. Mas não por uma ambição. Eu acho que é por muito de querer se aprimorar, sabe? Uhum. E aí, falei, não, vou partir para novas possibilidades. Fui para o mercado. Trabalhei em 2 grandes agências em 2024. Mas, em paralelo a isso, quando eu saí dessa agência que eu fiquei por muitos anos, as pessoas falavam, agora você vai abrir sua agência. Aí eu falava, não, eu tô indo para uma posição em outra agência. Nossa, mas você não vai abrir sua agência, Amanda? Por quê? Mas por que falavam isso? Eu acho porque eu já tinha um perfil, aquilo que todo mundo fala, a cabeça de dono, né? Então, assim, eu já entendia do negócio, eu já entendia o que os clientes queriam, eu já conseguia prospectar, eu já conseguia vender o produto, né? E você se conecta muito bem com as pessoas também, né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, eu acho que isso foi uma coisa muito legal, porque a minha diretora nessa agência, ela sempre incentivou isso, sabe? Ela sempre incentivou que todos fizessem mais. E eu acredito que isso é uma verdade, assim. Eu vi isso também na minha vida, porque eu acho que as pessoas, elas pensam assim, eu sou contratada para ser um atendimento de assessoria de imprensa. Eu não vou prospectar um cliente, né? Eu não vou fazer algo que vai além do que eu fui contratada. E eu acho que a pessoa que não vai além do que foi contratada, ela nunca vai se destacar. Ela não cresce. Ela não cresce, né? E aí, eu fiquei com essa coisa de, nossa, será que vale a pena eu ter minha agência? Porque você tem medo, né? Assim, quando você tá no mercado, numa empresa, você, por mais que você seja PJ, que hoje, né, existe essa pejotização, não tem a segurança, mas você fala, não, tem uma corporação por trás de mim. É garantido. Tem um chefe, tem um salário no dia X. Quando você vai empreender, você tem você. Exatamente. Né? Eu sei muito bem. Exato. E aí, eu fiquei pensando e eu falei assim, tá, eu quero empreender, talvez, assim, não quero, mas pode ser uma possibilidade, mas eu não quero fazer o que todo mundo tá fazendo, né? Eu quero ter um diferencial. E aí, nisso, eu e meu marido, ele também é jornalista. Você já tinha saído da agência? Já tinha saído, já tinha entrado em outra agência, e a gente começou a pensar numa possibilidade, ele me incentivou muito. E aí, a gente começou a pensar no modelo de negócios que poderia dar certo. Aí, chegamos no nome Imersão, que é justamente trazer tudo que eu aprendi em todos esses anos de mercado, que são 14 anos esse ano de mercado, que eu entendi que só depois que a gente faz uma imersão no universo do cliente, independente do tamanho, independente do segmento, só quando a gente consegue entender de fato o que ele quer transmitir, a gente consegue projetar a visibilidade dele, tanto na imprensa, como em relacionamento com influenciadores, relacionamento com marcas, né? Formar opinião. E aí, nisso, nasceu a imersão. Muito
de um trabalho, né, pessoal também, de eu conseguir pensar, estruturar. E também, uma coisa que eu sempre falava, nossa, coach, mentoria, meu Deus, nada a ver. Mas só depois que eu comecei a fazer uma mentoria, que foi também super inesperada, eu entendi que eu tinha essa potência, né, essa possibilidade de conseguir, de fato, ter o meu negócio, né? De vender, de fazer aquilo que eu realmente acredito, né? Você sempre teve essa cabeça, né, de empreendedor, né? Você sempre Sempre empreendeu nos tive. locais onde você trabalhou. Exatamente, mas eu não tinha isso em mim. Eu não conseguia entender. Eu só me considerava uma boa funcionária. Uma pessoa que sempre vestia a camisa, que sempre estava comprometida. E aí, eu conheci a Miriam Antunes, que é a CEO de uma agência lá no Rio Grande do Sul, de comunicação. E ela tem um projeto que chama Minas de Propósito, né? E a gente já fez coisas juntas com clientes que eu atendia na época. E ela abriu uma caixinha de perguntas assim, estou em São Paulo, quem quer tomar um café comigo? E aí eu tava nesse momento, será que eu saio da agência que eu tô? Será que eu abro minha agência? Enfim, eu já tinha 2 clientes. Porque assim, nesse meio tempo também, uma coisa legal de falar, é que em todos os anos que eu trabalhei, sempre tinha alguma empresa, algum cliente profissional liberal, um médico, uma dermatologista, enfim, que me procurava para fazer assessoria. Fora da agência. Fora da agência. Então, assim, eu não tenho FII para pagar a sua agência, mas eu tenho um FII para te pagar. E eu sempre consegui fazer isso, conciliar os dois, enfim. E aí, nesse meio tempo, eu já tinha arquitetado a imersão, já tinha pensado no conceito, já tinha criado um site, né, um Instagram, enfim. E aí, quando eu encontrei com a Miriam, ela me falou, Amanda, você já tem um negócio, né? Ela falou, você já tem uma empresa, Eu não, mas eu tenho muito medo, eu tô agora numa agência que eu amo, que é a agência dos sonhos. Ela, não, mas aí você vai ter que escolher, né? Você vai dispensar energia numa agência que você vai precisar trabalhar mais quantos anos para você ter um reconhecimento, ou você vai dispensar energia para o seu negócio, que você pode muito bem fazer crescer, porque você já sabe como é que faz, você já entende, e você também pode entrar num segmento, né? E aí, nisso, foi a minha virada de chave, né? Eu comecei a pensar, a estruturar, arquitetar, a prospectar. E aí, a partir do momento que eu consegui chegar num número de clientes que já me pagava o que eu ganhava no mercado, eu fiz essa escolha. Você estava na agência ainda? Isso, estava na agência, levando os 2, né? Mas eram poucos clientes, né? Mas com muita dor no coração. Aí, na época, eu conversei com a minha gerente. Ela super me apoiou. Porque, assim, a agência que eu estava era uma das maiores agências do Brasil, né? Então, entendeu também que a agência que eu tenho hoje, ela tá em outro patamar, ela tem outras possibilidades. Então, elas foram muito parceiras e me incentivaram muito nessa trajetória. Mas me deu muito medo. Normal. E hoje eu vejo que foi uma escolha assertiva, sabe? Porque, assim, eu realmente consigo ser feliz na forma que eu trabalho, assim. Eu já fui muito feliz, né? Trabalhando, eu amo o que eu faço. Mas chegam aqueles momentos, né? Quando eu saí daquela agência que eu fiquei por muitos anos, ali no começo final de 23 para 24, eu tava num sentimento ruim. E depois eu conseguia voltar a sentir o que de fato me faz, né? Que é aquele combustível diário. Você acordar e falar, nossa, hoje eu tenho que fazer isso, né? Então, foi muito legal. Mas eu acho que, assim, essa virada de chave, ela vai acontecer quando você entender que realmente você precisa criar um produto que se diferencie do mercado e que você tenha também essa noção que você não vai ter segurança nenhuma, que a sua segurança vai ser você e a equipe que você construir, enfim. Então, acho que é esse momento que você vira essa chave. Certo. Eu queria que você explicasse como é que funciona o mercado de assessoria de imprensa, porque, assim, muita gente acredita que esse mercado eu vou orientar o meu cliente a fazer um comunicado, vou orientar ele como falar. E ele é muito maior, muito mais amplo do que isso. Como que funciona? Como que é a dinâmica de uma agência de assessoria de imprensa? Bom, a assessoria de imprensa, ela principalmente nos dias de hoje, porque a gente vive um momento que a gente é bombardeado de informações
a todo momento. Então, a assessoria de imprensa, ela vai criar uma estratégia de comunicação que vai, de fato, comunicar o que você quer mostrar para o mercado. E com isso, você vai formar uma autoridade e uma visibilidade. Então, assim, quando nós somos uma empresa que a gente não se comunica, a gente deixa o nosso concorrente falar por nós, né? Agora, quando a gente tem uma agência de comunicação por trás, a gente consegue criar uma narrativa que não é só criar um comunicado. Muito pelo contrário, é ter esse comunicado, sim, quando tem uma crise, enfim, um momento, mas é criar uma estratégia que vai fazer com que você chegue nos veículos de comunicação que você quer atingir. E para você chegar... Seja ele digital ou mainstream. Exato. Digital, impresso, TV, rádio, podcasts, mídias sociais, influenciadores, enfim. E aí você vai criar uma comunicação que, através do relacionamento da sua agência, você vai conseguir entrar nesses canais de forma espontânea. Ou seja, você não vai pagar para aparecer numa matéria de grande audiência. Você vai investir numa agência que, com o relacionamento dela, ela vai te levar. Exatamente. E ela também vai conseguir entender o que é notícia, né? Porque às vezes a gente tem um cliente, né, uma marca, que tem um produto muito bacana e ele não enxerga que tem um potencial, que tem um diferencial de mercado, que tem um valor notícia ali. Então, uma boa assessoria de imprensa, ela vai identificar, ela vai fazer uma imersão para entender tudo que pode ser interessante e positivo para ser comunicado na imprensa. Então, a assessoria de imprensa hoje, a gente vive um momento muito positivo. Por quê? Porque há 10 anos atrás, quando eu comecei a linha assessoria de imprensa em 2014, 11 anos, as empresas não entendiam o que era, né? As empresas, no primeiro momento de crise, elas cortavam a comunicação. Só que hoje é impossível uma empresa querer se manter no mercado com visibilidade se ela cortar a comunicação. Porque hoje, se você não tem um Instagram, praticamente você não existe. Se você não tem um LinkedIn, eu não sei se a sua empresa é idônea ou não. Se eu procuro no Google, eu não vejo uma matéria, uma notícia... Não tem site, não tem... Exatamente. Você já fica com o pé atrás. Ah, não sei se eu vou comprar dessa marca. E aí, a pandemia, ela potencializou muito o trabalho de assessoria de imprensa. Por quê? Naquele momento, a gente só conseguia consumir notícias que vinham da imprensa. A imprensa ficou muito forte, né? E aí, a assessoria, ela trabalhou como um braço, né? Tanto para comunicar o que as marcas queriam, quanto para os jornalistas, que não tinham mais campo para apurar, né? Não tinha mais evento, não tinha mais coletivas. E o assessor, ele foi fundamental para que as marcas de vários segmentos conseguissem se comunicar e chegar com uma informação certa para o seu público-alvo. Então, assim, a gente vive um momento de um boom no mercado. Então, tem várias agências nascendo, né? Várias pessoas do mercado empreendendo também, vendo essa possibilidade. E fora isso, a gente tem um mercado muito grande de influenciadores, de influência, né? Mas vamos chegar lá, eu queria que você segurasse. Porque a assessoria de imprensa muitas vezes trabalha junto com o setor de marketing das empresas ou com agências de marketing, por exemplo. Porque, como você disse, tem que ter uma estratégia de comunicação. Sim. Mas a empresa tem um posicionamento de marca na rede. Como que é feito esse trabalho? Então, geralmente, o que acontece? A empresa, ela tem um marketing que vai plugar as duas interfaces. Ela pode ter uma agência de digital e ela tem uma agência de PR. E o marketing vai fazer essa ponte para reverberar as informações. Ou então, a própria assessoria, né? No meu caso, quando a empresa é uma empresa muito pequena, que não tem um marketing estruturado, mas eu sei que ela tem uma agência, eu já peço para me conectar com essa agência. Por quê? A gente precisa criar uma narrativa Você fala consistente. direto com ela. Exatamente. Então, a gente faz um alinhamento, né, para entender qual que é a estratégia de digital, qual que é o produto que vocês vão publicar, qual que é a campanha, qual que é o serviço, e aí a gente reverbera na mídia, porque é uma comunicação 360. O que está no seu canal digital, ele vai sair na mídia. E o que sair na mídia tem que entrar no seu canal digital também.
Porque senão fica uma bagunça, né? E aí o público final não vai entender. Por que a marca X saiu numa matéria sobre isso e na mídia social dele tá falando sobre outro assunto? Então, é uma comunicação que nem sempre as agências de PR se atentam a isso. Mas agências e profissionais muito experientes entendem que eles precisam se conectar com o marketing e com a agência, caso tenha, né? A agência de digital, essa comunicação tem que ser 100% integrada. Certo. Existe algum tipo de excesso? Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço, é famosa, e todos os jornais, revistas, mídias sociais, esses perfis de fofoca, onde você abre, essa pessoa tá. Sempre uma matéria. Você acha que existe um limite quanto a isso? Por exemplo, esse cliente aqui, ele precisa aparecer em 2, 3 veículos, ou em um veículo, em um podcast. Ou você acha que não? Quanto melhor, mais publicidade, melhor? Não, eu acredito que a gente tem que ter uma estratégia. Então, assim, qual que é o momento dessa marca? Ela quer chegar para a massa? Ela quer se tornar uma das referências no sentido do boca a boca, de estar na boca do povo, vamos se dizer assim. Então, a gente tem que criar uma estratégia para que isso aconteça. Mas não necessariamente aparecer na mídia a todo custo. Tanto que quando você tem uma agência de PR, essa agência ela vai fazer esse filtro. Nem todas as oportunidades que aparecer para o seu cliente você vai indicar. Então, assim, é muito um trabalho de consultoria de comunicação. De você, novamente, eu voltando a esse tema, né? Você ser o guardião da marca. Então, por exemplo, eu tenho uma marca premium, né? Que é para classe A. E eu tenho um jornal que é focado na classe C. Qual é o sentido dessa marca conceder uma entrevista para um jornal que vai atingir a classe C? Sendo que a classe C não vai conseguir ter o ticket médio para comprar esse produto. Porém, existe um momento que pode ser estratégico. Por quê? A marca ela não está pensando simplesmente em quem vai poder comprar. Ela quer se tornar conhecida. Então, para ela se tornar conhecida, ela precisa sim falar com a classe C. Porque o Brasil, ele é composto de pessoas, né, de classe C e D. A classe A é mínima. 1%. Então, isso, a sua agência de comunicação, o seu assessor, enfim, que vai poder mapear e traçar esse objetivo. Então, assim, tudo depende. A mídia a todo custo... Eu que sou assessora, né, não acredito, né? Eu acredito que a mídia estratégica, nos canais estratégicos e no momento estratégico. Você disse guardião da marca. Como que a agência de PR faz essa proteção da marca? Então... É só quando acontece uma bomba? Quando que é? Não, assim, é um trabalho que tem que estar 24 horas por dia no nosso DNA. Você ser guardião da marca é você escrever um release para o seu cliente e você encontrar uma palavra ali que pode ser distorcida, sabe? É você ver a possibilidade dele participar de um evento, mas que não vai ser legal para a imagem dele. Então, é você entender o que realmente é positivo para essa marca, né? Então, você ser guardião da marca é você blindar essa marca para que ela só tenha exposição positiva. É óbvio que isso não vai acontecer 100% do tempo, né? Porque tem coisas que fogem do nosso controle, né? Mas, como agência de PR, você precisa ter essa antena ligada. Então, assim, até essa semana, eu estava revisando um release e eu vi várias palavras ali que poderiam... Se a gente soltasse aquela informação na imprensa, poderia gerar um ruído. E aí, eu comecei a editar. E aí, depois eu fiquei pensando, falei assim, nossa, quem fez o texto, quando veio editando tanto, vai falar, meu Deus, ela é muito chata. Então, eu cheguei, sentei e falei, não, deixa eu te explicar. Olha, não vamos usar essa palavra, vamos tentar ir por esse caminho. Porque é isso, porque a gente precisa se blindar, né? A todo custo, porque é importante. O nosso trabalho é para gerar uma visibilidade positiva. Como você disse, guardião da marca, né? Exato. E quando acontece alguma bomba, como que é a dinâmica? É aquela loucura, liga pro presidente da empresa, senta todo mundo, senta o marketing, cria estratégia, como que é? Olha, quando acontece uma bomba, é uma situação E se assim... tiver algum exemplo
que você lembre e puder falar. Sim, assim, eu já passei por algumas crises. Eu não sou a jornalista assessora que passou por muitas crises, graças a Deus. Mas é óbvio que em 10 anos de estrada é impossível não ter pego nenhuma crise. Peguei, sim. Mas o que acontece? Você vai se reunir com o seu marketing, né? Com os C-levels, né? O CEO, o porta-voz, empreendedor, enfim. Quem é a nossa interface com a imprensa, né? E você vai precisar entender o que aconteceu. E diante do que aconteceu, você vai precisar devolver uma informação para o público. Então, vamos dar um exemplo, assim, né, de uma crise muito grande, que é muito famosa. Eu não participei, mas, obviamente, é um estudo de caso aí a crise do Carrefour, né? Daquela época que teve um segurança, né, que matou o cachorro. E logo em seguida, teve aquele caso do segurança matar, né, um homem negro que estava no estabelecimento. O que precisa nesse caso? Um comunicado. Os porta-vozes da empresa, eles precisam se posicionar. O que a sociedade não quer é que ele seja omisso, que ele finja que aquilo não aconteceu. Porque hoje, a sociedade, ela cobra nas mídias sociais, ela deixa de consumir o seu produto. Então, precisa ter uma transparência e precisa que o porta-voz, né, enfim, que crie uma estratégia, que a agência crie uma estratégia para posicionar para a sociedade de uma forma que seja transparente. Então, assim, assumindo o erro, estancando o erro e realmente criando medidas e políticas para que aquilo não aconteça mais. Então, a Carrefour até criou um instituto, enfim. Mas, assim, o que precisa existir? Transparência e, ao mesmo tempo, atitude. Eu acho que muitas marcas, no momento de crise, elas se afundam na crise porque elas não têm atitude, né? Elas não se posicionam. E a equipe de PR, a agência que você, né, que a marca tem, ela tem o dever de insistir para que aquele porta-voz consiga se comunicar, consiga levar essa mensagem. Muitas vezes não é o que acontece. Já aconteceu crises, né, no mercado, da agência desenhar uma estratégia e falar, vamos por esse caminho. E o CEO, o dono, enfim, não quero. Então, tem coisas que fogem do nosso controle, né? Mas eu acho que a transparência e a atitude é primordial. Recentemente, a gente teve o caso do Thales Gomes do G4, né? Sim. Ele se posicionou uma coisa pessoal dele, falando de mulher CEO, e aquilo virou uma bomba em questão de 24 horas, né? Sim. E aí, dentro dessa situação dele, você acha que as empresas ou donos de empresas devem se manifestar politicamente? Porque, querendo ou não, você agrada um lado e você vai ter o desafeto do outro. Então, eu acredito que, assim, as empresas, elas não devem se manifestar politicamente, porém, nesse caso, sim. Então, por exemplo, se uma das empresas tinha um público feminino, ela tinha, sim, que se posicionar. Por quê? Porque a consumidora dela é uma mulher. É uma mulher que quer ser uma CEO. E com a fala dele... Não, eu não digo nem dela em específico em reação, mas provocando. Ah, tá. A pegar a carona nesse awareness, né? Então, por exemplo... Olha, eu não indico para os meus clientes. Na época, eu até tinha alguns clientes que queriam, né? Ficar militando algumas clientes, politicamente, né? esse tipo de coisa. Assim, eu acho que a pessoa ela tem o livre-arbítrio, né? Assim, quando ela não vai falar no canal dela, da empresa dela, quando ela tem o perfil pessoal dela, ela tem uma autoridade no Instagram, ela tem uma autoridade no LinkedIn, eu acredito que ela entenda o que o público dela quer ver ali. Só que se ela vir me perguntar, eu como guardiã da marca, vou falar, eu acho melhor você não se posicionar nesse momento. Porque, assim, é importante? Óbvio que é. Mas eu acho que não é todo tema que a gente tem que pegar carona. Eu acho que tem que pegar carona em coisas que façam sentido para o seu negócio. Se não faz sentido para o seu negócio, por que você tem que se posicionar? Porque eu acho que hoje a gente vive um momento que todo mundo tem que ter opinião.
Você acha que tem um momento, a gente tá vendo um momento do hype? Então acontece alguma coisa, todo mundo quer se posicionar, quer falar por causa do hype? Exato, porque assim, aconteceu, né, temos uma trend aí, um tema em debate. Eu vou no meu LinkedIn, eu vou postar. Eu vou no meu Instagram, eu vou postar. Tudo bem, tá tudo certo. Você pode sim se posicionar, temos a liberdade de expressão. Só que eu acho que a gente precisa, principalmente uma figura pública, um CEO, um dono de um negócio, ele tem que pensar que o CPF é diferente do CNPJ. Por quê? Por mais que hoje o CPF faça muito sentido para o CNPJ, por isso que a gente vê esse movimento de cada vez mais CEOs, C-levels se posicionando, se tornando influencers. João Adib, da CIMED, talvez seja o maior exemplo disso. Exatamente. A gente vê esse movimento, mas para determinados temas, será que faz sentido? Será que faz sentido para o seu negócio? Se fizer sentido… Mas no caso dele, especificamente, ele não se manifesta politicamente. Sim, porque talvez ele entenda que, assim, vai ter aquele que vai concordar e vai ter aquele que vai discordar. E o que discordar pode… não vou comprar mais o seu produto. Exatamente. Então, acho que a imparcialidade, né, que é, assim, um dos pilares do jornalismo, ela faz diferença. Principalmente nesse momento que a gente vive de tanto bombardeamento de informação, tantos momentos que a gente precisa se posicionar. Você disse que tem esse mercado, vamos dizer, de freelancers. Como que funciona? Então, o mercado de freelancer é um mercado que ele é muito… que ele faz parte… Eu acho que todo jornalista, todo assessor… E assim, só completando, existe choque de interesse? Porque às vezes ele trabalha dentro de uma agência, até no seu caso. Você trabalhava numa agência, mas como você tinha muitos contatos, as próprias pessoas te procuravam, né? Que nem eram clientes dessa agência. Sim. As pessoas que te conheciam para fazer aquele trabalho. Sim. Então, às vezes até tem esse conflito de interesse também? Então, no meu caso, eu sou uma pessoa muito ética, né? Não fazendo demagogia, tá? Mas eu sempre tive muito essa coisa, assim, de ser muito séria quando o assunto é trabalho. Então, eu acredito que você consegue separar. Então, por exemplo, dando exemplo, eu já tive momentos que eu nunca atendi clientes do mesmo segmento, tá? Então, por exemplo, se eu tinha uma dermato como freela, por sorte, na agência que eu tava, não tinha nenhuma dermato no momento, sabe? Mas eu já tive situações que, por exemplo, eu consegui uma pauta para um cliente da agência que outro cliente também poderia participar, mas eu preferia não me arriscar colocando os dois clientes na mesma pauta, porque eu tinha esse receio de, é o meu cliente por fora, e depois se alguém descobrir que eu coloquei ele nessa pauta, pode ficar chato. Por mais que não tenha nada de errado nisso, eu sempre me precavi. Mas o mercado de freelancers, eu acho que para quem trabalha com comunicação no geral, seja jornalista, RP, publicitário, ele é muito forte, porque assim… tem muito trabalho para pouca gente boa fazer, né? E quando você faz um trabalho bom, eu acho que a boa entrega é o melhor marketing. Com certeza. Né? E o cliente passa a ser seu amigo. Exatamente. E aí, tem muitas possibilidades. Então, assim, social media, por exemplo. Tem vários estabelecimentos, restaurantes, bares, que às vezes não tem um feed de uma agência para pagar, mas consegue te pagar para você fazer a rede social dele. Então, é um mercado que ele é muito presente na vida de quem trabalha com comunicação. Porque existem muitas possibilidades e existe uma forma de você conseguir conciliar os dois, né? Você vai ter uma jornada dupla, mas você vai conseguir entregar. Então, e fora isso, né? É um complemento na renda, né? Porque o nosso mercado… ele ainda, né, o mercado de PR, ele deu uma boa melhorada, né? Os salários subiram, enfim. Mas o mercado de comunicação como um todo é um mercado que, assim, não é tão valorizado, né? É difícil a gente ver um jornalista, né, ganhando rios de dinheiro. Hoje tá indo tudo pros influenciadores, né? Exatamente. Então, é uma forma da gente conseguir se manter ali, sabe? Ganhando a mais, conseguindo, né… se organizar financeiramente e também fazendo algo que nos satisfaz, porque eu acredito que quem trabalha com comunicação e quem fica por muito tempo na comunicação é porque realmente gosta. Com certeza. Eu tô nessa área também há muito tempo. Sim. E eu gosto muito.
E Sim. qual a importância da relação com os parceiros, seja com jornalistas, proprietários de veículos de comunicação, revista, etc. Olha, nesse Porque se algum trabalho deles tomar birra de você, esquece. é essencial você ser parceiro, é essencial você ter um bom relacionamento. Por mais que às vezes a pessoa seja difícil, por mais que às vezes aconteceu um problema, você tem que engolir e ter um sorriso no rosto e ter uma solução. Tem que ser o Por- diplomata. Exato, porque principalmente na cadeira do assessor, eu sem o jornalista eu não sou nada. Eu não tenho matéria-prima para o meu cliente, eu não Uhum. tenho resultado. Se eu não depender da parceria que eu tenho com os jornalistas que eu falo diariamente, Uhum. eu não tenho nada. Então, a parceria, ela é fundamental. Não tem como você não pensar que você está fazendo o trabalho sozinho. Uhum. Você não está sozinho. Você está 100% dependendo de alguém. Seja de um Uhum. influenciador, seja de um formador de opinião, seja de um organizador de um evento, não só de um jornalista, tá? Então, de várias… eu acho que, assim, você ter esse perfil de parceria, de diplomacia, é fundamental para você ter sucesso na sua área. Você já viu acontecer algum caso de algum jornalista ou algum profissional de alguma área, suposto parceiro, que teve algum tipo de desavença e passou a perseguir aquela empresa por conta disso? Ou não conceder mais matérias, conceder para o veículo concorrente? Já tive, assim, né, não vivenciei, mas sei de casos que, assim, você marcou uma entrevista, a sua fonte furou. Esquece. Vai ser muito difícil aquele jornalista, quando você voltar com ele, com essa fonte, querer publicar algo sobre Uhum. você. Uhum. Eu acho que essa relação assessoria, tanto assessoria quanto especialista, tá? Uhum. Então, pode ser um médico, um assessor financeiro, né? Enfim, ele precisa munir o jornalista de informação quando o jornalista precisar. Uhum. E ele precisa cumprir com os compromissos dele. A não ser que realmente imprevistos acontecem, enfim, coisas que fogem do controle, né? Uhum. Mas tem situações que às vezes, não acordei bem, não quero dar essa entrevista hoje. Esquece. Vai ser bem difícil você conseguir É de uma novo. via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. Então, assim, e o jornalista, ele não é bobo. Ele sabe. Ele sabe quando o cara realmente teve um imprevisto e quando o cara não tá querendo dar Uhum. entrevista. Uhum. Você é jornalista, você sabe disso, Não, né? não sou jornalista. Você não é jornalista? Não, trabalho na área, mas Mas não você sou. fazendo esse papel, né? Sim, eu entendo Você perfeitamente. entende. Entendo perfeitamente. Você trabalha no setor público e privado. Qual é a diferença da assessoria de imprensa no setor público para o setor privado? Olha, completamente diferente, assim. A assessoria no setor privado, ela é completamente reativa, mas ao mesmo tempo ela é uma assessoria que os jornalistas eles estão 100% interessados no que você vai dizer. Uhum. Então, por exemplo, no setor privado, eu tenho uma pauta X. Eu tô tentando aquele jornalista, ele não tá dando nenhuma bola para mim. Mas eu sei que se eu tivesse com a pauta Y do governo, ele ia parar e ia me ouvir com mais atenção. Uhum. É claro que esses jornalistas são diferentes também, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você fala também de uma marca de grande projeção, né, uma marca que já é consolidada no mercado, que ela já tem uma reputação, é muito mais fácil você ter abertura do que com aquela marca pequena, Uhum. do que com aquele negócio que está apenas começando. Uhum. E aí que eu acho que esse trabalho de assessoria de imprensa para essas pequenas empresas, ele é fundamental. Uhum. E ele é muito mais prazeroso quando você consegue pegar aquela marca que não era conhecida, que não tinha relevância e ela começa a ter notoriedade, é muito mais satisfatório do que aquela que já tá deslanchando. Uhum. Porque aí você só vai surfando a onda, né? Uhum. É claro que é super legal também. Mas a assessoria de governo, ela é bem reativa, né? Então, a gente perdia muitas oportunidades de entrevistas, de eventos, porque eles não queriam, naquele momento, se comunicar, né? Uhum. E fazia parte também da estratégia. Então, mas é bem diferente Então, a uma é dinâmica. mais reativa do governo, a outra é mais proativa. Exatamente, exatamente. E quando que a empresa… Qual que seria o momento da empresa ter uma assessoria de PR? Olha, eu acho que é fundamental uma coisa, assim, que é essencial.
Quando o seu negócio ele já está minimamente consolidado. O que é isso? Se eu sair na mídia X, eu vou ter produto para abastecer o público que vai querer comprar? Por quê? Ou eu vou ter capacidade de entregar o serviço que eu estou comunicando? Porque tem muitas empresas que elas querem a mídia, mas elas não estão prontas para entregar o que elas vendem. E aí é um tiro no pé. Porque você dá um tiro de canhão, né, saindo no veículo de alta audiência, fazendo uma ação com uma influenciadora. Mas depois, quando o seu público quer comprar, porque no final é isso, né? No final do dia, é assim, o nosso trabalho é para gerar essa visibilidade que indiretamente vai gerar negócios. Se na hora que o cliente for procurar, ele não conseguir comprar, ele vai gerar uma frustração. Então, pode gerar até uma crise. Com certeza. Diante disso. Na verdade, você vai queimar a marca. Exatamente. Você vai queimar cartucho. Sim. Então, o momento de você ter uma assessoria de imprensa é quando o seu negócio já está consolidado na forma que você consiga atender o seu público. E, ao mesmo tempo, quando você também tem uma história envolvente, né? Porque tem muitas pessoas que já me procuraram e que, assim, estava começando, ia fazer um negócio X. Para o jornalista não adianta o que eu vou fazer. O jornalista quer saber o que eu faço. Ele quer saber o agora. O futuro, ok. Mas se eu tiver algo, né, robusto para agora. Então, é no momento que você, de fato, consegue tracionar e entregar o que você quer comunicar. Agora é o seguinte, Amanda. Você está fazendo um trabalho que você quer passar uma imagem daquela empresa. Sim. Certo? Agora, como que eu faço esse trabalho sendo autêntico e conectando com o meu público? Porque muitas vezes, como você disse, senta, tem uma reunião, tem uma estratégia a ser definida, mas eu quero ser autêntico. Como que eu faço isso? Você diz assim, sem criar uma estratégia? Não, eu digo assim, porque às vezes a pessoa passa uma imagem de uma coisa, mas ela é outra coisa. A empresa passa uma imagem A, mas ela é B. Sim. Então eu quero passar essa imagem A, mas eu sou A. É isso, ser autêntico passando a minha imagem com autenticidade. Então, hoje, eu acho que a gente cai muito nisso que a gente fala sobre o público, ele quer saber de onde que vem, o que você está consumindo, quem é que faz, né? Essa coisa do CNPJ estar atrelado ao CPF. Então, por mais que você seja fake na sua comunicação, em algum momento, isso não vai se sustentar. Então, a autenticidade, né, é uma coisa que a gente fala muito, né, principalmente nesse momento, ela tem que estar no seu DNA. Não vai adiantar você querer ser algo que você não é, porque isso não se sustenta. Então, eu acho que é isso, assim, você ter em mente que você precisa realmente entregar o que você comunica, a projeção que você está tendo, né? A reputação que você está gerando, ela precisa ser de verdade, ela precisa ser autêntica. Porque por mais que você não seja aquilo, em algum momento você vai ser desmascarado. E você vê muitos casos assim, eu falo, a gente trabalha com pessoas, né? Sim. Eu também, para quem não sabe, eu tenho uma revista há muito tempo, trabalho com publicidade há muito tempo. E a gente trabalha com pessoas, tem pessoas, é engraçado, tem pessoas que a gente pensa, nossa, essa pessoa aqui é muito séria, muito difícil. O contrário, pessoa muito gente boa, te atende, etc. E já acontece o contrário também. Você pensa que a pessoa vai ser muito fácil e ela é extremamente difícil, arrogante, não te atende, te trata mal. Acontece muito isso também? Acontece, né? Infelizmente, assim, eu acho que isso na nossa vida, não só no trabalho, né? Eu acho que tem muitas pessoas que elas transmitem uma imagem e no fundo elas são outras, né? E aí vai da gente ter aquele jogo de cintura, de saber lidar e de entender também que, assim, tem coisas que a gente precisa engolir e seguir. Mas existe, né? Principalmente nesse mundo de famosos, né? A gente vê muito isso, dos influenciadores, né? É que é o ponto que eu já ia tocar. E os influenciadores, onde que entram nisso? Porque eles estão dominando o mercado. Estão dominando o mercado. Mas muitos ali estão pecando, às vezes fazem coisas que desagradam a empresa. O que você vê assim, desse mercado de influenciadores? Então, eu vejo que é um movimento mundial
que muitas empresas, né, inclusive um cliente que eu atendo, que faz pesquisa de mercado e estudo de comportamento do consumidor, um movimento de desinfluência. O que é isso? É você, principalmente a geração Z, né, e essas gerações que estão vindo, é você querer consumir do pequeno, da pessoa real. Para ajudar ela, é isso? Não, é porque assim, quando você tem um mega influenciador, hoje em dia, de mais de 1 milhão de seguidores, você já entende que aquilo ali é, entre aspas, fake. Por quê? Eu tô divulgando um produto, mas quantos milhões, quantos mil ele não tá ganhando para fazer essa divulgação? Não é algo espontâneo, natural. Exato. Então, o consumidor, por que a gente fala desse movimento de desinfluência? Porque ele já está entendendo que isso não é orgânico, que isso não é autêntico. Então, cada vez mais, os pequenos influenciadores, os micro, nano, e até mesmo nós, nas nossas redes sociais, a gente influencia. Então, o mercado tá vendo esse movimento de desinfluência, né? É óbvio que as marcas, as grandes marcas, elas têm um planejamento estratégico, elas querem chegar nesses grandes influenciadores, mas agora o planejamento ele vai ter que mudar de rota. Sabe? Porque o consumidor ele já está entendendo que aquele big influencer está ganhando para publicar, para divulgar aquele produto e nem sempre aquele consumidor vai querer comprar porque não tem autenticidade. Tem conexão, né? Exatamente, mas se eu vejo uma micro-influenciadora da minha região ou que tem um tema em comum, que eu amo maquiagens e ela é pequena e ela tá indicando um produto, ela não foi um recebido que ela realmente usa aqui. Ela realmente usa. Então, esse movimento de desinfluência, ele vai ficar muito grande, principalmente para os próximos 5 anos. Mas é um movimento na internet ou também nos meios de comunicação, nos grandes veículos? Não, eu acredito que esse é um movimento de redes sociais, né? Porque os grandes veículos, eles sempre vão formar opinião e a mídia, ela é orgânica, né? Então, assim, quando a gente vê uma publicidade, um branded content, a gente entende. Nem todo mundo, mas a maioria entende que aquilo ali está sendo pago. Agora, a imprensa, ela forma opinião. Esse movimento você vê como uma reação também, por exemplo, tem algumas empresas que têm um conjunto gigantesco de influenciadores e todos esses influenciadores trabalham em prol de uma marca específica ou de uma notícia específica. E é o que você falou, muitas vezes não há essa credibilidade, essa confiabilidade. É uma reação a isso? Sim, eu acho que é isso. Assim, no momento que a gente vive bombardeados de informação, as mídias sociais, elas têm um poder muito grande de formar opinião e de gerar negócios, né, de consumo. Quem nunca comprou vendo o influenciador falar? Assim, é muito difícil você achar uma pessoa, a não ser a pessoa que não seja ativa nas redes sociais. Mas você é impactado, você é influenciado. Então, o consumidor, nem todos ainda, né? Porque a gente tá falando de uma massa que é muito grande e que ainda tá entendendo até o que são, né? O que é esse mercado. Mas aquelas pessoas mais conectadas, aquelas pessoas que buscam realmente saber, porque assim, a gente vem no movimento, até os millennials mesmo, né, nossa geração, quer saber de quem tá comprando, quer saber por que tá, da onde vem, se tem sustentabilidade envolvida, se tem causas sociais, se tem impacto. Você não quer mais simplesmente consumir porque tá na moda. Você quer entender qual que é o impacto, se isso faz sentido para você, se realmente esse investimento vai ser necessário. Então, desses influenciadores, né, dessas marcas que estão a todo momento te bombardeando, tá começando a rolar uma consciência de, será que vale a pena mesmo? Por isso que as empresas agora vão precisar olhar para esse mercado de desinfluência. Principalmente, tivemos aí recentemente, acredito que você tenha visto, aquele vazamento da planilha dos influenciadores. Sim. Então, assim, é hora, né, da gente olhar, repensar e esses influenciadores também cuidarem da sua reputação, né? Com certeza. E aí entra no aspecto da mídia paga versus a mídia espontânea. Qual que é a importância dos dois? E muitas vezes acontece a mídia paga, já deve ter acontecido com você. Você entra numa rede, tá lá aquela propaganda. Você vai para outra rede, tá aquela propaganda. Você entra em outra rede, tá propaganda. Você fica de saco cheio daquilo. Exato. Então, como a gente medir isso?
Então, a mídia espontânea, ela tem muito mais valor porque ela só chegou ali porque realmente tem um tema de interesse da sociedade. Aham. Um jornalista, ele nunca vai publicar algo que não seja uma prestação de serviço, que não tenha realmente um impacto no cenário, né? Aham. Então, assim, na economia, no mercado, no segmento, uma informação relevante, né? Agora, a mídia paga, ela é importante também, ela faz parte de uma estratégia, muito do que falamos também. Qual que é o momento do mercado dessa marca? Ela quer se projetar, ela quer chegar a mais pessoas, e às vezes só com mídia espontânea a gente não consegue esse alcance, Aham. mas precisa ter um equilíbrio também, porque o consumidor, ele começa a ficar cansado, Sim. porque ele entra no Instagram, ele vê um publi de uma influenciadora, ele entra no Facebook e tem um anúncio, Sim. ele vê a TV, ele vê um comercial. Então, ele começa também a falar, meu Deus, não aguento mais ver essa marca. Então, precisa ter uma dose de equilíbrio para você não bombardear e não queimar, né, essa visibilidade que você pode ter de uma forma positiva. Tem algum caso que você lembra de mídia espontânea? Tem um muito famoso do Cristiano Ronaldo, não sei se você lembra, na Copa do Mundo, que o rapaz colocou uma Coca-Cola, ele tirou e pediu água. Uhum. E aquilo ali, as ações da Coca caíram acho, bilhões, acho, milhões ou bilhões. Isso foi um caso negativo para a Coca, né? Foi mídia espontânea. Sim, sim. Você lembra de algum caso espontâneo, assim, de Olha, sucesso? agora eu não tô conseguindo lembrar, mas com certeza tem, né? Que eu tenha visto, assim, mas não me lembro agora. Ou algum que foi assim, uma sacada muito rápido? Eu não sei se o caso da Carmed é um desses, da CIMED. Algum caso assim, que você lembre. Olha, porque assim, esse do Cristiano Ronaldo também, acaba que não é espontâneo, mas ao mesmo tempo ele tinha provavelmente um acordo com outra marca e por isso que ele recusou, Pode ser. né? Então, assim, foi um pouco premeditado, vamos se dizer, mas Aham. óbvio, viraliza, né? Viralizou. Então, e tem casos também, assim, quando a gente tem um, um, um influenciador, um artista que ele é de uma marca e na hora que gera uma crise, a marca, no mesmo momento, cancela o patrocínio dele, né? Uhum. Então, assim, é ação e reação, porque a marca, ela não quer se veicular a uma possível crise sendo conivente com aquela pessoa que está passando por uma crise no momento. Então, ela não Aham. quer ter sua marca manchada, né? Mas eu acho, por exemplo, o caso do Carmed, eu acho muito bacana. Inclusive, eu sou Carmed lover, eu amo. Porque eu acho que a questão da collab que eles fizeram com a Fini Aham. foi um tiro certeiro que popularizou, porque até então eu não conhecia. E eu sou super ligada, né? A beleza, a maquiagem, enfim. Mas aí eu passei a ver aquilo na farmácia e comecei a ver uma escassez, porque começou a faltar nos lugares. E aí eu falei, não, eu quero, eu quero, eu quero. Então, acho que a Carmed, ela é muito... E ela também tem um quê de comunidade, né? Que hoje a gente fala muito que você precisa engajar a sua comunidade para você conseguir gerar essa conexão, né? E essa credibilidade. Então, as marcas hoje, elas precisam também entender quem que é o seu público, se conectar com o seu público, não ser aquela marca distante, né? Aquela, assim, por exemplo, por que a Carmed, ela tem esse engajamento? Porque a Carla, ela engaja, ela vai nos eventos, ela cria ativações, né? Espontâneo, né? Exatamente, ela tem uma espontaneidade. Teve um caso que, no Dia das Crianças, que o SPTV estava fazendo uma matéria na 25 de março, e aí a repórter perguntou, o que você vai querer de Dia das Crianças? Aí a criança falou, eu quero um Carmed. E aí a Carla fez toda uma movimentação de encontrar quem era essa menina para presentear ela com a coleção de Carmed. Então, assim, se fosse uma outra marca, uma marca multinacional, enfim, nem ia ligar. Ah, citou meu nome, que legal. Citou espontaneamente, né? Então, acho que esse cuidado de olhar para a comunidade, ele tá sendo essencial também nos dias de hoje. Qual que é o peso que você vê, assim, porque 15 anos atrás, 20 anos atrás, o peso do artista, do ator da Globo, da atriz da Globo, era muito grande. Muito grande. Mas perdeu muito espaço. Então, qual que Sim. é o peso que você vê hoje de atores, né, famosos a nível nacional, novela, filme,
influenciadores e agora, nesse caso, esse movimento de desinfluência, de micro-influenciadores? Eu vejo que, assim, os atores, eles até estão passando, né, os artistas no geral, assim, eles também tiveram que entrar nesse mundo de influência, né? Aham. Porque é o que eu falei. Hoje, se você não tem um Instagram, você não existe, né? Mas eu vejo que talvez o influenciador, ele é real. A gente vê a Bianca Andrade, né? A Boca Rosa. Ela é uma mulher real. Ela é uma mulher que veio, né, da periferia, que criou um canal e que foi visionária, que viu um modelo de negócios ali, porque hoje essas maquiagens de influenciadoras, elas são muito melhores, na minha opinião, tá? Eu já não sei. Mas assim, até de falando com pessoas do mercado, elas são melhores para a pele da brasileira, porque elas são criadas para nós. Tem a marca da Virgínia também, né? Exato, né? Tem da Bruna Tavares, enfim. E uma marca multinacional, famosa, ela não é para nossa pele, né? Então eu vejo que o influenciador, ele tem um prestígio hoje porque eles são pessoas reais. Eles são pessoas que nós vimos começar, que nós vimos ascender. E eu acho que essa proximidade é o que faz o público engajar. Porque um artista, a gente pensa, é um artista, ele tá longe da minha realidade, né? Ele tá na Globo, no Projac, ele não tá ali perto de mim. Mas o influenciador, eu tô vendo ele escovar os dentes, eu tô vendo ele tomar café. Então, eu acho que Tá vendo isso... usar o produto que ele tá. Exato! Então, eu acho que o influenciador, ele tem esse poder de aproximar. E hoje também, muito nesse cenário de desinfluência, as pessoas que formam opinião, né? Então, um empresário, ele não é um artista, ele não é um influenciador, mas ele tá abrindo a vida dele ali para você se inspirar. Então, acho que é essa proximidade que tá fazendo sentido hoje e que muitas marcas precisam se atentar a isso, né? Porque até falando um pouco de quando que a gente tem que pensar em ter assessoria de imprensa, quando o seu negócio ele pode ser super consolidado, você pode vender horrores, mas a partir do momento que você começar a se posicionar, que você começar a mostrar, né, os seus valores, o que você quer entregar, você com certeza vai vender mais. Você acha que o caso do João Adib e da CIMED, naturalmente, outros CEOs, outros donos de empresas vão fazer o mesmo que ele fez? Eu acredito que sim, né? Porque é algo que dá certo, né? E assim, eu atendendo vários líderes, né? Eu já tive, assim, clientes que, assim, odiavam fazer uma selfie. Quando eu precisava que gravasse uma entrevista, principalmente na época da pandemia, que a gente precisou criar muito conteúdo para munir a imprensa. Ai, Amanda, não quero falar. Ai, Amanda, não gosto. E hoje tem podcast, sabe? Aham. E hoje palestra, porque entendeu que é essencial estar no digital. É claro que você precisa ter aquele, né, 2 pesos, 2 medidas. Você não precisa ser como um influenciador que está mostrando o seu café da manhã todos os dias. Mas você precisa sim se conectar com o seu público. Quais as métricas vocês mais utilizam hoje? Porque você tem o digital e você tem o mainstream. Quais métricas vocês utilizam? Para mensurar o que dá mais retorno? Retorno, audiência, na estratégia que você estabeleceu. Por exemplo, eu imagino aqui, mas eu acho que o artista, o global, por exemplo, seria uma campanha a nível nacional. Na Sim. Globo, por exemplo. Não vai pegar um influenciador. Pode até pegar, não sei. Um influenciador grande, 1 milhão, como você disse, ele vai pegar um nicho de suplementação para a internet. Então, é nesse aspecto que eu tô te falando. Então, tudo vai depender do objetivo final. Então, assim, eu sou uma marca que eu sou muito forte na minha região, mas eu quero ter uma projeção nacional, principalmente no Sudeste, tá? Aham. Porque, assim, eu vejo que as marcas, elas querem chegar em São Paulo, de alguma forma, porque o mercado tá aqui e você ser conhecido aqui, você consegue, né, permear por outros mercados. Então, tudo vai depender da estratégia que você tem, né? Hoje, o digital, eu acho que é o principal canal. Primeiro, porque você consegue circular ele, né, com mais agilidade, e você consegue compartilhar, e você consegue chegar a mais pessoas, né? Mas estar num jornal impresso também
é muito importante. Porque quem lê um jornal impresso hoje é uma pessoa que toma decisão. Credibilidade também, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu falar do meu produto num impresso, eu vou estar comunicando com quem vai tomar a decisão para, de repente, contratar o meu serviço, para gerar uma idoneidade, uma reputação. Nossa, que legal essa empresa, enfim. A televisão, ela é mais massa, né? Mas também dá muita visibilidade, né? Porque dependendo do canal, do programa que você participar, você é transmitido para o mundo, né? Então, assim, eu acho que tudo depende do momento, né, estratégico da sua marca, mas todos os canais, eles são importantes. A gente fala assim, rádio, né? Mas rádio, hoje, se você pegar um taxista aqui em São Paulo, provavelmente ele vai estar ouvindo rádio. Certeza. Então, assim, são canais que não morrem, né? A gente tem novas mídias, mas a gente tem a mídia tradicional que ela ainda é muito forte. Principalmente a nível Brasil, no interior do Brasil, né? Então, assim, é que nós estamos aqui em São Paulo, em grandes capitais, enfim. Então, as coisas parecem mais banais, mas quando a gente vai conhecendo a fundo, tendo clientes regionais, a gente entende que esses canais, né, visto como antigos, eles são essenciais. Interessante, eu lembrei que a gente entrevistou o Grant Cardone, não sei se você conhece. Não. O Grant Cardone hoje, ele foi eleito pela Forbes ano passado o empreendedor mais influente dos Estados Unidos. Ele não é o mais rico, mas o mais influente. A fortuna dele, eu acho que é 5 bilhões de dólares, algo assim, não sei. E ele foi capa da nossa revista, da Simple Business. Ah, vou pesquisar. E depois eu até vou te mandar a entrevista para você ler. Até aconselho o pessoal, entra lá, revistasb.com.br, procura a entrevista do Grant Cardone. E a gente falando disso, ele falou assim, promote, 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 promote. Essa é a minha estratégia. E aí ele tem um slogan, né, que é 10x, o máximo que você poder fazer. Exato. Então é nisso que você tá falando, mas ele vai até um pouco além. Ele acha que sempre, o nome dele tem que estar sempre em voga. Isso é um ponto legal também da gente falar, da constância. Porque tem muitas empresas que falam assim, eu vou lançar um produto e eu quero fazer um job de um mês. Não adianta nada. Você vai comunicar, você vai divulgar, vai cair no esquecimento. Principalmente nesse momento que a gente vive, de bombardeio de informação, de informações a todo momento, de novos produtos surgindo a cada dia, novas marcas. Então, a constância, tem muito disso que você está falando, ela é essencial nos dias de hoje, porque senão a sua narrativa ela vai ficar esquecida. Ela vai se perder. E dentro dessa constância que você está falando, o que você acha que seria uma estratégia ideal de rede social? Posta dia sim, dia não, todos os dias, entra nas tendências, faz uma estratégia de 3 meses. O que você acha? Olha, rede social hoje em dia é essencial. Assim, não existe você ter um produto, um serviço e você não ter um Instagram e um LinkedIn. O Instagram porque vai trazer muito seu lifestyle, quem você é, né? Um pouco assim do seu lado pessoal. Claro que também de trabalho, né? De business, enfim. E o LinkedIn, porque o LinkedIn, ele tá em ascensão, né? São públicos diferentes também, né? Exato. Mas o LinkedIn, ele tá entre as redes sociais mais confiáveis do mundo. Ali é muito difícil ter uma fake news, ter né, algo que não seja realmente idôneo e verídico. Com certeza. Então, eu aconselho, tudo vai depender do seu negócio, né? Mas se você é do varejo, se você tem produtos, eu acho que o mínimo 3 vezes por semana, no mínimo. Se você é um prestador de serviço, se você tem algum negócio que é mais focado no B2B, ter uma constância de no mínimo 1 vez por semana, você precisa aparecer de alguma forma. E não adianta, porque se eu ver a sua marca e eu pesquisar no Instagram e ver que há 1 mês você não posta, eu falo, nossa, acabou, não existe mais. Entendeu? Isso é a percepção que todo mundo tem, né? Exato. Então, você precisa manter uma constância e você precisa ter uma estratégia ali também, sabe? Então, assim, muitas empresas falam, eu sei fazer. E aí, você não tem uma foto, você não tem profissional. Porque nós somos visuais. Então, a gente precisa, principalmente no Instagram, a gente precisa ver
uma coisa que nos desperte interesse, que seja legal, que seja, né, bonito. Então, você precisa ter cuidado com foto, você precisa ter cuidado com conteúdo, né? No LinkedIn, você precisa ter um assunto relevante para falar. Porque no LinkedIn estão os tomadores de decisões também. Sim. Então, você precisa ter ali, né? Hoje não é só para você encontrar emprego, muito pelo contrário, é para você gerar reputação, para você gerar visibilidade e se destacar no mercado. Sim. Então, assim, é essencial. E nessa jornada toda, como que eu construo autoridade em todas essas redes? Porque o LinkedIn, necessariamente, ele tá ali para isso. Sim. Então, a pessoa escreve um artigo bem fundamentado e tudo mais, com constância. No Instagram já é uma coisa mais diferente. Sim. Mas como que eu faço isso de forma constante, em sintonia, para construir essa autoridade? Aí é que tá, você tem que pensar numa estratégia. Porque eu vejo muitas pessoas também que começam a postar no LinkedIn, postam, passa um mês, esquece, volta daqui a um ano. Eu acho que comunicação, para você gerar reputação, é constância. Então, você que é líder, que é empreendedor, que tem um negócio, ou que tem um cargo, né, de liderança, ou que quer se destacar, né, mesmo sendo um analista, enfim, você precisa pensar que você é o criador da sua marca pessoal. Que é claro, as empresas, né, que têm, né, condições de olhar estrategicamente para isso, vai pagar para alguém fazer. Mas quando você não tem esse budget ou você não tem esse tempo, você precisa pensar que você é o seu criador de conteúdo. Que você que está, né, se posicionando ali naquele canal. Então, tem que entrar dentro da sua rotina, sabe? Você tem que tirar meia hora do seu dia para você parar e ver o que você pode produzir de conteúdo. E também não pode ser um conteúdo banal. Tem que ser um conteúdo que entregue algo para alguém. No Instagram, não necessariamente, porque a gente tá ali mais para ver a vida como ela é, que na verdade não é, né? Mas no LinkedIn você precisa entregar um conteúdo. Então você pode dar uma dica de um livro, enfim. Você pode mostrar um evento que vai acontecer e trazer um insight se você participou. Você tem que prestar serviço de alguma forma, sabe? Isso tem que estar relacionado com aquilo que você faz e com aquilo que você quer entregar. Que né? você acredita. E aí eu lembrei o caso do... Esqueci o nome dele, que faz aquele personagem, o Menzinho. Tem aquela peruca loira. Não sei. Ele fez... Eu esqueci o nome dele. Você sabe, Leandro, o nome dele? Da peruca loira? Ele fica Menzinho do beach tênis. Do Faria Limer. Faria Limer. E aí ele sempre com aquela garrafa Stanley, logo o pessoal da Stanley começou a patrocinar ele. Exato. E tem tudo a ver. Aí a Lacoste começou a patrocinar ele. Porque ele o usa... Fausto. Isso. O nome dele é Fausto. Então ele usa a camisa Lacoste. Logo a Lacoste passou um tempo, a Lacoste começou a patrocinar. Então todos os patrocínios ali têm a ver com o que ele faz. É um marketing de oportunidade, né? Exatamente. E que as empresas têm que estar atentas a isso, né? Sim. E hoje a gente tem uma transformação no consumo da informação. A geração Z, com todos os problemas que ela tem, hoje mais cedo eu estava discutindo, daqui a pouco eles vão ser os gerentes. E aí eu queria saber de você, como que a gente conecta as marcas à geração Z, porque cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa interpreta o mundo de um jeito, e as marcas ficam pensando, e o que eu faço? Como é que eu falo com A ou com B? Então, eu acho que a escuta ativa, ela é essencial, né? Nos dias de hoje. Então, assim, a marca, ela entender qual que é o propósito da geração Z. Acho que vem muito de encontro disso que a gente falou de desinfluência. Ela quer saber de onde vem, ela quer saber quem faz, por que faz. Enfim, ela precisa entender, de fato, qual que é o sentido dessa marca, desse produto, para ela poder consumir. Então, a escutativa, ela é fundamental. As marcas, elas precisam se atentar a isso, a ouvir, a entender ali, por exemplo, nas redes sociais, até uma métrica, o que eles estão falando, por que tá, né, viralizando, por que estão criticando, e tentar se alinhar à expectativa desse público, né? Porque a geração Z tá entrando no mercado de trabalho, daqui a pouco
tá se transformando em quem vai tomar decisões. Aham. Então, a gente precisa olhar para quem tá chegando. A gente não pode simplesmente se fechar na nossa bolha e falar, não, ainda não cheguei. Porque dependendo do produto ou do serviço, você vai se deparar com essa nova geração. Então, você precisa ter uma escuta ativa. Aham. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo, de repente não tem condição de contratar uma agência de PR nesse momento, mas quer fazer esse trabalho. Então, eu acho que assim, né, esse trabalho acaba que ele é muito específico, porque não, né, não é qualquer empresa que consegue chegar, porque todo mundo também ao longo dessa jornada, sempre fala, nossa, mas eu não entendo o que é assessoria de imprensa, eu não entendo o que vocês fazem, como vocês chegam nos jornalistas, e realmente, né, é um mundo que só quem tá conhece. Sim. Mas eu acho que hoje Pelo a menos gente o tem… básico, né? Exato, eu acho que hoje todo mundo tem… toda marca consegue, né, se comunicar nas mídias sociais. Então, acho que as redes sociais, ela é a porta de entrada para qualquer marca que está começando. E eu acho que é muito criar um produto com propósito e com diferencial. Nem sempre tentar surfar a onda, pesquisar. Eu acho que hoje a gente também tem muita possibilidade de contratar plataformas, serviços que trazem informação de tendência de mercado, de tendência de consumo. Então, estudar muito o seu nicho, estudar o seu público-alvo e criar uma narrativa que seja assertiva e que esteja dentro dos pilares que a gente busca hoje como consumidor, Aham. que é ter qualidade, idoneidade, valor agregado, entender realmente se de fato o produto faz diferença ou não. Então, ter uma comunicação bem aberta, estratégica, ouvir o seu público e sempre estar pronto para melhorar. Então, por exemplo, dando um exemplo, né, hipotético, um restaurante. Acabei de abrir um restaurante, não tô tendo público, não tô tendo movimento, ou tive um cliente que veio e deixou uma crítica no Google, enfim. Por que ele criticou? Né? Porque às vezes a gente fala, não, ele criticou porque ele é chato, ele não entendeu. Mas não. Será que com essa crítica eu não consigo me aperfeiçoar? Eu não consigo melhorar? Então, eu acho que é muito essa escuta ativa e entender que hoje a gente precisa se comunicar de alguma forma. Então, qualquer serviço, qualquer produto precisa ter um Instagram, precisa ter agilidade. Não adianta você ter um Instagram e eu mandar uma mensagem, posso fazer uma reserva hoje e eu não ter essa resposta, porque aí eu vou em outro restaurante que vai me responder. Então, acho que pode parecer até um pouco assustador, né? Mas eu acho que com organização e planejamento estratégico, né, você consegue dar conta de tudo. Pergunta bônus. O que uma marca não pode fazer de jeito nenhum? Olha, o que uma marca não pode fazer… De jeito nenhum, que você olha e fala, não, isso aqui não esquece, não pode. Essa é difícil, mas eu tenho uma resposta. Hoje em dia, eu acho que uma marca, ela não pode não olhar para o que a sociedade busca. Então, ela não pode, de jeito nenhum, esquecer todos esses pilares que a gente vem construindo, de igualdade, equidade e inclusão. Uhum. Então, toda marca tem que ser diversa, tem que atender todo o público. Dando um exemplo, uma marca fitness, ela não pode ter do P ao G. Ela tem que ter do PP ao extra G, o maior tamanho que for possível. Aham. Ela precisa atender a todos os públicos. Por quê? Muito do que falamos hoje. O consumidor, ele tá de olho em tudo. Então, se eu entro num site para comprar uma roupa fitness e eu só vejo mulheres magras, brancas e um tamanho do P ao G, eu não vou comprar. Por quê? Não tem. Eu não tô me vendo ali. Aham. Eu não uso G, Aham. né? Eu uso GG. Aham. Então, eu não estou me vendo, eu não estou vendo mulheres reais. Aham. Então, eu acho que hoje qualquer marca, ela precisa se atentar a todos os pilares de igualdade, equidade e inclusão e também estar alinhada aos pilares de ESG, né?
Porque, assim, principalmente as grandes marcas, né? Mas quando a gente fala de marcas menores, trazendo um pouco mais, assim, para a realidade do dia a dia, é isso. É ser acessível. Então, por exemplo, um restaurante, ele tem que ter acessibilidade, ele tem que ter um cardápio que atenda um deficiente visual, auditivo. Ele precisa estar ligado a tudo. Por quê? Hoje, a gente quer saber por quê e a gente também quer se ver ali, né? Então, a gente passou desse momento de aceitar o que é imposto pra gente. A gente quer essa inclusão e a gente quer consumir de quem tá olhando pra isso. O detalhe não é mais um detalhe, né? O detalhe agora é algo fundamental. Essencial. Amanda, eu queria te agradecer. Muito obrigado. Obrigada. Pra mim foi ótimo. Foi ótimo o nosso papo. Adorei, Pedro. Obrigada. Pessoal, vou deixar as redes da Amanda aqui embaixo. Tem site também? Tem. Vou deixar o site da imersão, site da revista, minhas redes, vai estar tudo aqui embaixo. Você que me acompanhou até agora, muito obrigado. Se inscreve no canal, novamente, deixe seu comentário, passe para amigo seu, nos ajude a crescer. Muito obrigado, até o próximo episódio.